No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Caros ouvintes, hoje é sexta-feira, 22 de março de 2024. O nosso programa é gerado em São Paulo e distribuído para o Brasil inteiro através de diversas plataformas. Então, daqui da cidade de São Paulo, hoje uma sexta-feira diferente dos últimos tempos aí, nos primeiros dias do outono brasileiro. Hoje a temperatura girou em torno de 19, 20 graus, um dia bastante chuvoso, e o nosso programa Rádio de Bolso começa com uma notícia que está em destaque em diversas agências internacionais, que é a seguinte: a resolução dos Estados Unidos na ONU propondo um cessar-fogo foi rejeitada hoje, nesta sexta-feira, pela China e pela Rússia. Desta vez o veto veio exatamente dos dois maiores opositores da política norte-americana na região do Oriente Médio, que são a China e a Rússia. Russos e chineses alegaram no veto que o governo dos Estados Unidos não criaram condições efetivas para fazer um cessar-fogo, e sim protegeram mais uma vez o governo do primeiro-ministro Netanyahu em Israel. Eles disseram que se tratava apenas de uma proposta, criando condições para um cessar-fogo com muitos condicionamentos. Então está aí um novo impasse com a resolução proposta no Conselho de Segurança da ONU pelos Estados Unidos, com o veto, com a rejeição, com o poder de veto que tem as 5 grandes potências lá no Conselho de Segurança da ONU. Então, vetada essa proposta dos Estados Unidos. Tem que lembrar que os norte-americanos já vetaram 3 outras resoluções, de cessar-fogo, de pedido de parada humanitária, inclusive do Brasil, e agora os Estados Unidos então tiveram sua proposta de resolução vetada no Conselho de Segurança da ONU, propondo um cessar-fogo ali na região de Gaza. Esta a primeira notícia na área internacional. Agora, na área de economia, eu trago aqui um levantamento do Banco Mundial. Esse levantamento ele mostra que o Brasil está no 15º lugar num ranking de 15 países, quando o assunto é a participação dos 20% mais pobres na renda de suas nações. Vou dar aqui um exemplo. Enquanto na Holanda os 20% mais pobres participam com 9,2% da renda, no Brasil esse índice de participação dos 20% mais pobres é de apenas 3,3% da renda nacional. Isso significa que nós temos uma maior concentração de renda. Isso não é novidade, Todos os estudos de economia já apontam isso, A grande concentração de renda no Brasil. Então nós perdemos até para países como o México, a Argentina, que está numa crise profunda, e também a Rússia, que está em guerra desde que iniciou a invasão à Ucrânia. Então este dado, como eu disse no início, é do Banco Mundial. Agora é o seguinte, um assunto aqui que é ligado ao INSS, a questão das aposentadorias. O Supremo Tribunal Federal derrubou a revisão da vida toda do INSS. Com isso, benefícios revisados pela Justiça perdem validade. E vamos traduzir: as pessoas terão direito ao uso de contribuição apenas a partir de 1994 para o cálculo de aposentadorias. Então as pessoas podiam escolher, essa é uma decisão de 2022 do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi derrubada pelo próprio Supremo Tribunal Federal nesta decisão tomada hoje. Então a decisão ela é contrária, como eu disse, a outra decisão já de 2022 que garantia a chamada revisão da vida toda. Poderia ampliar os valores das aposentadorias, principalmente pela via judicial, que era o caminho buscado pelas pessoas. O governo federal previa um gasto adicional se o Supremo tivesse aprovado a medida da revisão da vida toda, um gasto adicional na Previdência da ordem de 480 bilhões de reais. Agora vamos falar de música. Um dado bem interessante que é o seguinte: tá lá no Nexo Jornal, um site com assuntos muito interessantes, bastante novidade que eu recomendo aqui toda vez que eu
eu pesco alguma notícia, algum informe de lá. Então tem a ver com música. O vinil está superando as vendas de CDs e DVDs musicais. Segundo dados de 2023, as vendas dos discos de vinil cresceram 136% no Brasil. Os números são do ProMúsica, a entidade que congrega as maiores gravadoras do país. Claro que as vendas de mídias físicas de música, atualmente, elas representam um percentual ínfimo, muito pequeno, do faturamento da chamada indústria fonográfica. A música está cada vez mais nas plataformas de streaming, é uma realidade, mas que bom que vê o bom e velho vinil, ou bolachão, aí nas paradas de novo, já disputando e desbancando os CDs e os DVDs musicais, segundo esse informe trazido aqui pelo Nexo Jornal. E mais uma vez eu volto ao assunto, que é o apagão na cidade de São Paulo. Tem lugares, tem bairros aqui, principalmente aqui próximo da região central, o bairro da República, por exemplo, tem áreas do bairro que estão quase uma semana no escuro. A concessionária Enel simplesmente abriu mão e viu que não tem punição, não tem nenhum tipo de coisa acontecendo, enfim, Então, eu vou falar agora de um outro assunto que é reflexo disso, que a gente já falou aqui. A reportagem da jornalista Camila Bonfim, que está lá no G1. O procurador pede ao TCU, Tribunal de Contas da União, para avaliar ineficiência e continuidade da concessão da Enel em São Paulo. O assunto mostra que o procurador Lucas Furtado, que é membro do Ministério Público de Contas lá no TCU, pediu que o órgão avalie a continuidade da concessão por ineficiência, descaso. Só para vocês terem uma ideia, aqui na região central, um Sesc gigantesco que fica aqui perto do Teatro Municipal, que é o Sesc 24 de Maio, simplesmente fechou as portas porque não tem energia elétrica há quase uma semana e simplesmente não dão resposta nem quando isso vai voltar. Já imaginou um negócio desse, Então, outros dois lugares aqui na região central que foram afetados, o edifício Copan, que tem 5.000 moradores aproximadamente, também ficou sem luz, e o Terraço Itália, que também é um dos monumentos aqui arquitetônicos da cidade de São Paulo, sem luz. E esse descaso, então, o Ministério Público de Contas pedindo aí uma avaliação. Na verdade, as agências reguladoras estão dormindo no ponto há muitos e muitos dias, aliás, muitos e muitos meses, e essa concessionária está fazendo de conta que nada acontece. Bom, vamos fechar o nosso Rádio de Bolso de hoje com uma dica bem interessante, que é o seguinte: são 2 livros de um escritor norte-americano chamado John Williams. O primeiro se chama Stoner e o segundo é Butcher's Crossing. A prosa do autor nas 2 obras se assemelha a novelas. A escrita, eu li os 2, recomendo muito, você fica muito envolvido, então, com esses 2 livros do escritor norte-americano John Williams. É uma escrita que envolve e faz você viajar na história, da descrição muito perfeita, parece uma novela mesmo. Então, no romance Stoner, John Williams narra a dramática vida de um homem que se apaixona por literatura, um homem do campo. Sai da dura vida no campo, vira professor universitário, mas nada muda sua mentalidade de pessoa sem perspectiva de futuro. É uma história dura, triste, dramática, mas muito bem feita, muito bem escrita. O segundo livro do John Williams é Butcher's Crossing. O autor, no caso, nos leva pelo oeste, o velho oeste americano, com personagens caçando búfalos em viagens épicas e carregadas de destruição. Os 2 livros saíram em belíssima edição pela editora Rádio Londres. Eu gosto muito dessa editora, dos livros, o acabamento, capa dura, a qualidade dos livros, o tratamento, então, a apresentação. Então tá aí, encerrando o nosso Rádio de Bolso com uma dica de 2 livros do escritor norte-americano John Williams. Eu sou Djair Galvão, falando aqui de São Paulo para você. Agradeço a audiência, desejo um final de sexta-feira muito bom para todo mundo e um ótimo final de semana, e até o próximo programa.